Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Desde já eu quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que têm nos assistido, você que tem nos acompanhado através da TV Correio da Manhã, através das redes sociais, vocês que têm compartilhado essa mensagem. Eu tenho visto lá no YouTube, né, quantas pessoas têm assistido essa mensagem, as mensagens que nós temos trazido aqui no programa. Então, quero agradecer a cada um de vocês e isso nos mostra que a mensagem tem sido relevante. Então, nos motiva a continuar trazendo palavras e palavras de Deus, direcionadas pelo Senhor, para que possamos estar cada dia mais próximos de Deus e conhecer aquilo que está no coração dele. Hoje eu quero estar motivando você a viver a fé do sobrenatural. Você tem ou você já viveu a fé do sobrenatural? Aquilo que talvez seria impossível para você, aquilo que talvez seria algo que você nunca conseguiria alcançar, mas através da fé você já alcançou e tem alcançado a cada dia. É sobre essa fé que eu quero hoje estar compartilhando com você. Então, gostaria que você já abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos estar lendo um pequeno trecho da palavra do Senhor, a partir do versículo 23, onde fala sobre Jesus. Quando Jesus ele para a tempestade, ele para o mar, e eu quero falar sobre o mar de dificuldades que nós vivemos, as tempestades que nós vivemos nos nossos dias, que muitas vezes tem feito com que nós venhamos recuar, muitas vezes as pessoas têm ficado até mesmo enfermas emocionalmente. Mas eu creio que temos um Deus, o Deus que ele para o mar. E ele vai nos ensinar no dia de hoje como nós podemos também viver esse sobrenatural em nossa vida. Mateus capítulo 8, versículo 23, acompanha comigo, diz assim: Então entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Interessante que algumas pessoas falam assim: mas Jesus ele é o Todo-Poderoso, Jesus é Deus, então ele tem esse poder, né, de interferir até mesmo na natureza, ao ponto de parar uma tempestade, os ventos, os mares. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós lemos esse texto, isso nos chama a atenção que Jesus ele fala para aqueles discípulos que estavam ao lado dele, e homens que estavam com Jesus já há 3 anos, caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo o sobrenatural. É como Jesus falasse para eles assim: peraí, vocês ainda não aprenderam? Vocês também podem. Vocês podem viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Você pode também ver um milagre acontecer. Você pode fazer com que as circunstâncias também mudem em sua vida. E Jesus fala que eles eram tímidos. Eles tinham uma pequena fé. Queridos, a fé é algo que ela aumenta ao longo do tempo. De acordo com o que você vai vivendo, né, uma intimidade com Deus, de acordo com o que você vai entrando mais na presença do Senhor, você começa a viver uma fé cada vez maior e você começa a ver o sobrenatural.
Eu falo que a fé é como um degrau que você vai subindo, né? E cada dia mais você vai vendo que Deus faz, que Deus é Deus de milagre. E nada é impossível para o nosso Deus. E nós, queridos, eu, você, nós somos promotores de milagres. Nós precisamos profetizar milagres. Eu sou uma pessoa que eu seleciono muito o que eu ouço, o que eu assisto. Tem coisas que eu não gosto de ver, tem coisas que eu não gosto de ouvir. Por quê? Porque muitas vezes você ouve muitas mensagens, palavras que te desanimam, palavras que te paralisam, palavras que são muitas vezes até verdadeiras, notícias verdadeiras, mas se você começar a viver aquela notícia, você fica paralisado. E nós, queridos, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós somos provocadores de milagres. E eu quero, no dia de hoje, fazer você também ser um provocador de milagres. E eu quero pegar aqui também um outro texto da palavra do Senhor, Josué capítulo 10. Queridos, Josué foi um homem, um jovem, que ele cresceu ao lado de Moisés, aprendendo a como ter mais intimidade com Deus, como estar mais próximo de Deus. E a Bíblia fala que quando Josué ele assume o lugar de Moisés, ele faz milagres também. Ele foi um homem que foi um referencial. Eu posso dizer que ele foi um referencial de uma pessoa que ah, usou a palavra de Deus, até mesmo para que pudesse mover as circunstâncias. Então eu quero aprender contigo no dia de hoje, juntos, com a palavra de Deus, nós juntos aqui hoje, como nós podemos viver o milagre na nossa vida, como nós podemos mudar as circunstâncias, como nós precisamos ser para que possamos ter mais intimidade com Deus e viver o sobrenatural. A Bíblia fala que Josué, queridos, ele fez de um dia 48 horas. Josué, ele parou a lua e parou o sol, ele deu uma ordem, querido, à natureza. Vamos ler? Josué capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14, diz assim: No dia em que o Senhor entregou aos amorreus, os israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, sobre o vale de Aislon. E o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar todos os seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Queridos, a Bíblia fala que Deus atendeu a um homem. Deus atendeu um homem. E eu fico imaginando, queridos, né, aquele momento, em meio a uma luta, em meio a uma adversidade, como eu e você passamos. Ali era uma luta física, mas nós passamos muitas vezes lutas espirituais, lutas emocionais, lutas pessoais com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas Josué deu uma ordem: basta, pare. Queridos, nós precisamos ter essa autoridade. Nós precisamos ter essa ousadia para que possamos fazer cessar as lutas na nossa vida. Nós não podemos continuar alimentando pensamentos negativos. Nós não podemos continuar alimentando palavras negativas que nos fazem retroceder. Mas nós precisamos profetizar o tamanho do nosso Deus para as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, queridos, eu quero motivar você hoje a ter essa atitude, a ser esse provocador de milagres. O texto diz aqui que Josué, ele orou, queridos. E como é que ele orou? A Bíblia fala que Josué, ele orou em alta voz, audível, onde todos escutaram. Queridos, isso nos mostra que Josué, queridos, ele tinha uma dependência de Deus. Eu te pergunto, você tem essa dependência de Deus? Você depende do Senhor?
eu tenho o hábito de ouvir, né, uma determinada música. E essas músicas hoje que têm sido hoje produzida por uma inteligência artificial, são músicas que está sendo produzida dos Salmos, dos Provérbios, de Eclesiastes. Então eu ouço muito. E todo o tempo nós vemos que as letras elas nos ensinam, né, quando nós ouvimos, né, quando nós ou lemos Eclesiastes, Provérbios, Salmos, você vai ver que a todo tempo nós somos motivados a estar mais próximos de Deus, a pedir ao Senhor para que nós venhamos errar menos, para que possamos ter mais fé, para que possamos ter atitudes diferentes de uma sociedade que caminha direcionada muitas vezes por pessoas que somente têm palavra de destruição. A palavra de Deus, queridos, ela nos ensina a viver o milagre todos os dias e nós vemos que na atitude de Josué em orar audivelmente, ou seja, Josué naquele momento como um líder de um povo, ele se mostra dependente de um Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele sabia que a batalha, a guerra, não estava nas suas mãos, não é porque ele era habilidoso ou porque ele tinha um conhecimento maior do que todo o povo, ou porque ele era forte, não, mas é porque ele era dependente de Deus. Essa é a primeira atitude que nós precisamos buscar em nossa vida, sermos dependentes de Deus. Dependente do Senhor, queridos. As pessoas ao nosso redor, eles precisam entender que aquilo que nós somos ou aquilo que nós temos não foi somente alcançado pela nossa capacidade humana, mas porque nós cremos num Deus que é o Deus do impossível. Um Deus que abre portas aonde o homem muitas vezes fecha uma porta, mas Deus abre. É sobre esse Deus que eu quero falar com você no dia de hoje. Porque talvez você está vivendo um momento sem esperança. Você não está vendo uma luz no final do túnel, mas eu quero motivar a você a confiar e a depender do Senhor e saber de uma coisa, que tudo acontece num tempo determinado. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então, o que nós precisamos fazer, queridos, claro, continuar caminhando, continuar buscando, mas crendo que Deus ele está à frente das nossas batalhas. A Bíblia fala que Josué, ele orou. E o texto também diz aqui que foi na presença de todos. E qual é a importância dessa atitude? Mostra que Josué, ele não tinha vergonha de Deus. Ele não tinha, queridos, vergonha de dizer para as pessoas que estavam ao redor que ele confiava em Jesus Cristo. Ele não era um agente secreto. Não, ele não era um agente secreto. Ele era uma pessoa que confiava no Deus Todo-Poderoso, queridos. Ele não tinha vergonha. E quantas vezes nós deparamos com pessoas que têm vergonha de falar que é cristão, tem vergonha de se apresentar como cristão, queridos. Nós não podemos ter vergonha. Porque se as nossas atitudes são corretas, nós não precisamos nos envergonhar. Envergonhar de fazer o certo, de pensar o certo, de ter atitudes corretas. Porque se Deus, ele tem nos feito, né, guardar os seus princípios, é para que nós possamos também transmitir esses princípios para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu te pergunto no dia de hoje, qual tem sido a sua atitude hoje diante da sociedade a qual nós estamos vivendo? Você é uma pessoa de fé? Você é reconhecido como uma pessoa que depende de Deus, que crê no Senhor, que crê no impossível? Você é uma pessoa que realmente abre seus lábios e dos seus lábios saem salmos? Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos ter cânticos nos nossos lábios, salmos, salmos que glorificam o nome do Senhor. Mas Josué, ele não tinha medo, ele não tinha vergonha. Queridos, ele
tinha uma identidade de cristão. As pessoas ao seu redor sabiam quem era Josué. As circunstâncias não faziam ele mudar as suas atitudes. Entenda bem, nós vivemos numa sociedade onde que não são todas as pessoas que são cristãs, ou muitas não são, aliás, são cristãs, mas talvez atitudes dela não condiz com o cristianismo. Mas está tudo bem, queridos. A Bíblia fala que cada um de nós vamos nos apresentar diante do Senhor naquele dia. Está tudo bem, mas nós precisamos fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. Nós precisamos ter uma identidade cristã. A Bíblia fala que Josué lhe deu uma ordem à criação e não ao Criador. Quantas vezes nós estamos mandando Deus fazer alguma coisa? Deus faz isso. Deus faz aquilo, queridos. Não é Deus que depende de nós, somos nós que dependemos do Senhor. Então precisamos entender que a nossa fala é: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor e saber que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer também, Ele continua sendo Deus da minha vida. Porque algumas vezes eu tenho uma programação, eu faço um planejamento, mas às vezes não acontece da forma que eu planejei, da forma que eu me programei. Mas está tudo bem, porque eu tenho certeza que Deus está no controle. Deus está no controle. Sinta isso dentro de você, deixe o Espírito Santo de Deus falar o seu coração no dia de hoje. Entenda, Deus está no controle. Querido, se você está na posição, não na posição que você quer, mas na posição que Deus quer, Deus está no controle. Talvez você fale assim: pastor, mas está tudo dando errado. Deus está no controle. Pastor, mas as portas estão fechadas. Deus está no controle, querido. Se você é uma pessoa temente, se você tem buscado a presença do Senhor, se você evita o pecado, evita a aparência do mal, queridos, Deus está no controle da sua vida. Fique em paz, porque no momento oportuno, aquela porta que está fechada vai se abrir. Fique em paz, acredite. O que nós precisamos fazer hoje, queridos, é acreditar. É crer na palavra do Senhor, crer na palavra de Deus e ser dependente de Deus e entender que Ele é a autoridade sobre a nossa vida. Agora eu te pergunto uma coisa: você gostaria de ter essa autoridade ao ponto de dar uma ordem e falar assim: basta, cessa essa luta, não aguento mais, cessa, Senhor, muda a minha história. Então vou fazer cessar essa luta em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, queridos, precisamos ter intimidade. Precisamos ser parecido como Josué. E quem era Josué, queridos? Ele foi um homem que ele escolheu, queridos, estar debaixo de uma cobertura. Tem pessoas que falam: pastor, nós precisamos estar debaixo de uma cobertura de Deus. Amém, eu creio também. Mas nós precisamos ter referenciais. Nós precisamos de ter pessoas que orem por nós. A Bíblia fala que o pastor, um presbítero, né? A Bíblia fala que o pastor também é um presbítero, né? E geralmente ele era um ancião. Geralmente era uma pessoa já de idade avançada. E toda pessoa de idade avançada, queridos, ele precisa de ter uma pessoa ao seu lado. Ele precisa de ter alguém ao seu lado. A Bíblia fala que os reis do Antigo Testamento tinham sacerdotes, homens de Deus ao seu lado. Então isso nos mostra, queridos, que nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. E Josué, ele escolheu ser fiel a Moisés. Ele escolheu andar ao lado de Moisés, a viver aquilo que Moisés estava vivendo, ser fiel. E como é difícil hoje, né, a gente ter pessoas fiéis do nosso lado, pessoas que compartilham da mesma visão, que queira crescer junto conosco, não competir conosco, mas crescer junto conosco, andar lado a lado, ser amigo. A Bíblia fala em Êxodo 33:11, diz assim: porém Josué, filho de Num, seu auxiliar, não se afastava da tenda. Olha só,
Quando Moisés entrava na tenda, Josué, ele ficava ali do lado de fora, aguardando Moisés sair da tenda. Então nós precisamos, queridos, ter um referencial, nós precisamos ser fiéis à nossa liderança, ser fiel àquelas pessoas que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, honrar, princípio de honra, querido. Talvez você está buscando uma perfeição que essa pessoa nunca vai ter, porque nós somos pecadores, erramos, falhamos, mas são pessoas que nos ajudaram, pessoas que estiveram do nosso lado, e você aprendeu a honrar essas pessoas? Você sabia que eu fui aprender a honrar ao longo da minha vida, saber o que é honra, a entender, queridos, que pessoas passaram pela minha vida que eu preciso ser grato a elas. Talvez não foi tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu esperava, mas foram pessoas que me ajudaram. Eu preciso ter gratidão. Eu preciso aprender a honrar, falar, poxa, essa pessoa foi especial. Essa pessoa me ajudou no momento mais difícil. E se você não pode, pelo menos dar um abraço nessa pessoa, ore por ela. Fala, Senhor, abençoa aquela pessoa. Que um dia ela foi usada pelo Senhor para me abençoar, para me fazer chegar aonde eu cheguei. Entenda, queridos, isso. E mais, a Bíblia fala que Josué escolheu um líder, ele escolheu estar debaixo, né, de uma liderança. E escolher um líder é necessário, a gente temos que ter um referencial. Sempre o nosso referencial sempre vai ser Cristo. Mas a própria Bíblia, olha o que diz lá em 1 Coríntios 11:1. Paulo fala assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele puxa essa responsabilidade para ele. Por quê? Porque nós precisamos de ter pessoas ao nosso lado que sejam referenciais. Vão errar? Vão falhar? Sim. Nós não podemos criar uma expectativa muito grande, porque somos pessoas que erramos, falhamos, mas precisamos ter referencial e falar, poxa, que legal, essa pessoa tem um comportamento muito bacana, eu quero também ter um comportamento assim, eu quero ter uma família assim. Agora você está entendendo também qual é a responsabilidade nossa como cristão de sermos referencial para uma sociedade. E nós temos sido referenciais? Será que nós estamos sendo referenciais? Será que a nossa família tem sido um referencial? Então, hoje, o dia que eu quero que você faça uma autoavaliação de você mesmo. Faça uma autoavaliação. Eu tenho sido referencial. Eu tenho honrado o meu líder, a minha liderança, o meu patrão, o meu professor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde que os professores não recebem mais honra. As escolas hoje estão vivendo uma crise, porque as crianças, queridos, elas estão totalmente... entra nas escolas e muitas vezes nós vemos casos de crianças querendo bater nos professores. Que isso? E o professor está ali para te ensinar, para te doutrinar, para te orientar, para te mostrar uma direção, para trabalhar na sua vida, para você ser uma pessoa melhor. E muitas vezes as pessoas não aceitam mais isso, não aceitam mais uma orientação, uma sugestão. Querem viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, e querem que aceitemos isso. Ah, não, aceita todo mundo assim. Queridos, quando nós passamos a aceitar a tudo, nós não pensamos mais. E se nós não pensamos, alguém vai pensar por nós. Essa é a verdade. Então, claro, precisa haver essa diversidade. Sim, precisamos respeitar todo mundo, sim. Mas também nós precisamos fazer uma reflexão de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Somos seres pensantes. Deus nos criou como seres pensantes. Querido Josué, ele caminhou ao lado de Moisés, ele aprendeu a viver momentos bons e momentos difíceis. Mas em todos eles, ele viu a ação de Deus. Olha a importância de nós estarmos do lado de pessoas que andam na fé. Pessoas que têm dificuldade, mas através da fé, através da busca, ela consegue romper com as dificuldades. Então é importante. E eu quero também motivar a você, queridos. Se você não pertence a uma igreja, busque uma igreja.
Se você está afastado, volte para a igreja, queridos. É necessário. A igreja, queridos, ela é a forja de Deus, aonde nos forja a ser pessoas melhores, aonde nos forja a ser mais simples, mais humildes, termos temperança, é onde que o fruto do Espírito, ele trabalha no nosso coração. Então, se você ainda não pertence a uma igreja, busque uma igreja para você. Caminhe ao lado de pessoas da fé, pessoas que creem, pessoas que oram, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que querem um mundo melhor, pessoas que querem ajudar umas às outras. E Josué, queridos, ele experimentou isso, ao ponto, né, de estar tão... A palavra de Deus está tão enraizada no seu coração que quando Moisés o envia para que ele pudesse, junto a outros homens, espiar a terra prometida, enquanto aqueles homens eles viam algo de ruim, que era difícil, que ali tinham gigantes, Josué, queridos, ele fala assim, Números 14, 9, o Senhor é conosco, não os temais, queridos. Josué tinha algo no seu coração, chama-se fé. Ele viu Deus fazer, então ele sabia que Deus ia continuar fazendo. Olha a importância de estarmos ao lado de pessoas da fé, pessoas que vivem a fé, pessoas que vivem o sobrenatural, porque isso também começa a trabalhar na nossa vida. E nós começamos a dizer, se ele conquistou, também vou conquistar. Queridos, a Bíblia fala que Josué também, ele foi um escolhido. E Jesus, lá em Mateus 22, 14, ele fala assim, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E lá em Número 27, 18 diz, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Queridos, Josué, ele foi um escolhido de Deus, você também é um escolhido do Senhor. Sinta escolhido de Deus no dia de hoje. Fala assim, eu sou um escolhido do Senhor. Sou um escolhido de Deus. Porque se você já está ouvindo essa mensagem, é porque você é um escolhido de Deus. Deus tem uma obra na sua vida e através da sua vida. Basta você crer. Basta você profetizar. Então que a partir de hoje, queridos, os teus lábios saiam palavras de fé. Palavras poderosas para que as circunstâncias ruins sejam anuladas das suas vidas, que você possa viver hoje o sobrenatural de Deus, como Josué viveu, como Cristo viveu, você pode viver também. Então que toda luta, que toda guerra, que toda batalha, que toda tempestade, ela venha cessar na sua vida no dia de hoje, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos a Ti por essa oportunidade de termos exemplos na Tua palavra de Josué, homem valente, que aprendeu a lutar do lado do seu líder, que aprendeu, Deus, a depender de Ti e creu e viveu o sobrenatural. Que nós possamos também no dia de hoje viver o sobrenatural nas nossas vidas. Que nós possamos dar o basta em tudo aquilo que está nos prendendo, tudo aquilo que está nos aprisionando, que nós possamos falar para nós mesmos, Deus é comigo e eu vou vencer. E queridos, você vai vencer em nome de Jesus, eu creio. E nós ouviremos testemunhos do que o Senhor está fazendo em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Um grande abraço, que Deus o abençoe. Tenha aí uma semana de excelência em nome de Jesus.